majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. 19, abre a sua Bíblia, vamos estar meditando naquilo que a palavra tem para nós hoje, Mateus 16, 19. Enquanto você está achando aí Mateus, né, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, você viu que nós vamos ter um café em julho, e esse café, por que nós estamos fazendo esse café? Porque chega muita gente na igreja que às vezes a gente nem conhece direito, né? Eu estou aqui, tem gente que está lá atrás, a gente nem vê direito, já estou usando óculos, né? Às vezes nem consigo enxergar lá atrás, e a gente passa num terra distante. Então nós queremos estar mais próximo, né? As pessoas estão chegando, todos que chegaram de janeiro até agora, a gente vai ter esse café para a gente conversar, para a gente tomar café junto, e vai ser bênção. Os mais velhos vão tomar café não, só vai trazer o café. Tá bom, gente? Amém. Mateus 16, 19. Quem achou Mateus 16, 19? Amém. Podemos ler? Diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Diga para a pessoa do teu lado: simples assim, irmão. Simples assim, diga: simples assim, mas poderoso assim. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como estamos felizes por uma palavra que o Senhor tem nos dado a direção, por aquilo que o Senhor tem, Senhor, nos dado para essa noite. A Tua palavra é um presente para nós, e nós somos agradecidos por ela, porque ela nos alimenta, ela nos dá rumo, nos dá direção, e eu tenho certeza que não vai ser diferente nessa tarde e noite. Eu tenho certeza, Senhor, que essa palavra, ela vai liberar algo poderoso na vida de todo aquele que assistirem, que ouvirem. Eu tenho certeza que algo diferenciado vai estar acontecendo, Pai, não só em nosso meio, mas aonde essa palavra chegar. E rogo que Teu Espírito Santo, Senhor, que está conosco, que possa estar convencendo o Espírito Santo. É o Senhor que fala, é o Senhor que convence. Nós louvamos ao Senhor e bendizemos Teu santo nome. Cremos naquilo que o Senhor tem designado, cremos naquilo que o Senhor tem inspirado, cremos naquilo que o Senhor tem falado. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, nossos corações, para entender, Senhor, corretamente aquilo que o Senhor quer para nós. Eu rogo em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse texto fala sobre chaves. O Senhor fala que lhes darei a chave do reino dos céus. Chaves do reino. O Senhor tem nos dado a chave do reino dos céus. A chave, ela serve para abrir ou para fechar. A chave também serve para ligar ou desligar. Quando se trata de chaves, chave em sistema elétrico ou eletrônico, a chave ela liga. Quando se fala de chave, por exemplo, do carro, a chave liga, né? Mas a chave também podemos falar da chave de um carro. Por exemplo, você tem vários carros ali fora, mas se você não tiver a chave certa daquele carro, você não vai conseguir abrir aquele carro, porque cada chave, cada carro, ela tem a chave correta, né? Você tem a chave da sua casa. Quantos estão com a chave da casa aí? Deixa eu ver. Quem trouxe? Está aí guardada nas bolsas, né? Os que não trouxeram a chave da casa e que não tem ninguém dentro de casa, essa chave provavelmente está debaixo do tapete. Eu já sei essa história. A gente esconde achando que ninguém vai saber, mas está debaixo do tapete da entrada da sala, ou numa prantinha do lado, na prantinha do lado, né? Ou uma mesinha tem lá de fora, debaixo da toalha, algum lugarzinho assim. Eu não falo a verdade, fala a verdade, né? Mas cordeiro é bom demais, é ou não é? Glória a Deus, vamos continuar orando para o cordeiro. Mas é a realidade. Mas você tem uma chave, você pode não ter trazido, mas você tem a chave, e você precisa da chave para você entrar na sua casa. Só que a sua casa não tem só a chave principal. Ela tem a chave para você entrar dentro da sua casa, mas
ela tem a chave da porta do banheiro, né? A maioria das casas, o banheiro tem chave, ou tranca de alguma forma, né? Alguns quartos têm a chave, ou seja, eu não sei quantas portas e quantas chaves tem na sua casa, mas normalmente tem mais de uma chave, e você sabe usar todas as chaves corretamente. Por que você faz? Porque você acostumou a usar essas chaves. E nós precisamos aprender, querido, a usar algumas chaves, e usar a chave certa. A Bíblia, ela fala para nós sobre chaves do reino, né? Essa palavra, ele fala para os apóstolos, que é estendida até a nós, e é a palavra que ela liberta, como ela oprime. A chave, ela pode libertar, como pode oprimir. Você entende assim? Por exemplo, tem uma pessoa na prisão, ela está presa, para ela sair dali, ela depende de uma chave. A chave abre cadeias. Claro que antes dessa chave abrir cadeia, tem que ter uma ordem. Ou seja, a ordem é mais importante do que a chave. Um guarda, né, ele não pode chegar na chave, na cadeia, na prisão, ele não pode simplesmente abrir a prisão e dizer para a pessoa que está presa assim, ó, você está livre. Ele não pode dizer por ele mesmo, mas para ele falar assim, você está livre, ele diz assim, olha, eu recebi uma ordem de soltura, você está livre. Por que você está livre? Houve uma ordem, mas a ordem sem a chave não funciona. Então, há uma ordem, ele usa a chave e abre a prisão. Nós temos uma ordem. Deus já disse a ordem, Deus já nos designou a ordem. E essa ordem de libertação é para quem? Para quem entende, para os seus discípulos. Nós entendemos que somos discípulos de Jesus. Então, nós temos as chaves em nossas mãos. No mundo espiritual, já foi ordenado. Quando Deus disse, estou lhe dando poder e autoridade, lembra? Não vou pregar de novo isso, mas estou só refrescando a sua mente. Deus já nos deu poder e autoridade, então já nos deu a ordem. O que nós precisamos fazer é usar a chave. A mesma chave que abre prisões, também é a chave que fecha prisões. Você está entendendo, sim ou não? Aqui que nós precisamos fazer é pegar as chaves e usar as chaves certas. Irmão, se você entender o que essa palavra fala, se você entender realmente o que Deus, a direção que Deus tem para você nessa noite, através dessa palavra, eu tenho uma convicção que a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu tenho uma certeza que não vai ser mais a mesma, diante do poder da palavra que o Senhor nos fala. Então, eu quero que você aprenda a usar 3 chaves hoje. 3 chaves importantes. A primeira chave que eu quero falar com você, que você precisa aprender, que vamos precisar tomar posse, é a primeira chave. A primeira chave é a chave do conhecimento. Essa é a primeira chave. Você precisa pegar a chave do conhecimento, do entendimento, e praticar, e pegar essa chave e abrir. Lucas capítulo 11, versículo 52, fala sobre isso. Ele fala sobre a chave do conhecimento, quando ele fala aos mestres, aos doutores da lei, e diz assim, ai de vocês, perito da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram, impediram os que estavam prestes a entrar. Ou seja, vocês têm a chave do conhecimento. Jesus falando para alguns doutores da lei, para algumas pessoas que conheciam, entre aspas, a letra. Porque muitas pessoas conhecem a letra, a história do que está por trás, a história humana. Mas a palavra, ela não se baseia só numa história humana. A palavra, ela age dentro de uma história humana. Na verdade, a história humana, ela age dentro da palavra. Porque antes de tudo, Deus era Deus. Antes de tudo, Deus é o Senhor. Antes de tudo, Ele já existia. Ou seja, então a história da humanidade, ela se passou dentro de uma revelação, dentro daquilo que já aconteceu, dentro daquilo que já era. Quem já era? Deus. E diante desses fatores tão importantes, que Deus já existia, quando a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, você abre Gênesis capítulo 1, você vai ver ali no princípio, era o verbo. E você vê ali que ali estava Deus. E você vê João, o Evangelho de São João, ele também fala isso. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Gênesis, no princípio, criou Deus, céus e a terra. Ou seja, esses textos vai falando que Deus estava antes da criação.
Antes de tudo ser formado, Deus já estava. Então, irmãos, a história vai se baseando e vai se passando, mas antes de acontecer, Deus já era, Deus já sabia o que vai acontecer, Deus já sabia dos nossos dias aqui, Deus já sabia que você estaria aqui. A questão que muitas pessoas pegam a Bíblia e querem ler a Bíblia como um livro histórico, simplesmente contextualizar como uma história, mas a palavra de Deus está acima disso. A palavra de Deus, ela está, baseado em relacionamento, em inspiração, em direção de Deus para nós. Então você precisa pegar essa chave e pedir: Deus, abre o meu entendimento para mim conhecer a tua palavra. Porque quando eu tenho um entendimento da palavra, as outras chaves vão ficando mais fáceis para mim pegá-la. Eu preciso conhecer as chaves. Eu preciso saber que chaves são. Quando a gente faz a comparação de chaves, antigamente, quem tinha uma chave de um carro, ele abria quase todas as portas de um carro, de todos os carros. Aí com uma chavezinha, eu tinha uma Brasília, e teve um dia que eu fui não sei para onde, na cidade, e quando eu fui ver, eu estava dentro do carro de outra pessoa. Era uma outra Brasília, da mesma cor que eu tinha, vermelho. Quando eu fui ver, era um outro carro. Por causa de quê? Porque a chave abriu a porta. Eu falei assim: gente, o que eu estou fazendo nesse carro? Porque era a chave que abriu, mas hoje não. Hoje é muito difícil isso acontecer, porque os carros de hoje até chip tem na chave, o negócio é moderno. Você precisa aprender a usar a chave que Deus tem te dado. A questão é que algumas pessoas querem continuar usando a chave de antigamente para hoje, nosso tempo. Ou seja, Deus está mudando a história, e você precisa entender o que Deus está falando, Quando Jesus falou para esses homens, para esses escribas, o Senhor, para esses doutores da lei, Jesus falou assim: vocês têm a chave do conhecimento, mas vocês não entendem o que vocês estão falando e ainda atrapalha outros a entenderem. Vocês estão falando segundo a cultura que vocês estudaram, que vocês aprenderam, mas vocês não entendem. Então, os sábios, eles podem até ter algum conhecimento, mas a chave da revelação, escuta isso, a chave da revelação do conhecimento são para aqueles que buscam com toda humildade ao Senhor Jesus. Por isso que o Senhor fala assim, em Mateus capítulo 11, versículo 25, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então você, sabe, não é a sua graduação. Irmãos, não é que não seja importante você aprender a palavra, não é importante. Você viu aqui que nós vamos ter um seminário, Esse seminário provavelmente vai ser um final de semana por mês. É para você aprender, para você ficar melhor, para você ter mais entendimento, saber interpretar melhor o texto, conhecer melhor, se aprofundar mais na palavra. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas o que vai fazer a diferença na tua vida é a intimidade com o Espírito Santo, é você buscar o Senhor, amém, irmãos? Porque não é o seu grau de cultura que vai fazer você ter intimidade com o Senhor. Não, o seu grau de conhecimento, ele pode até ajudar, pode ser bom para você interpretar, ter mais sabedoria, mas o que vai fazer você ter intimidade com o Senhor, querido, é relacionamento com Ele, amém? Relacionamento. Então, o estudo é importante, mas se obter a revelação, só dá através de intimidade com o Espírito Santo, amém? Agora, aonde que acontece a intimidade? Aonde acontece a intimidade com a pessoa? No secreto. É ou não é? No lugar, você e Deus. Por isso que o Senhor fala assim, quando você for orar, você entra para o seu quarto, fecha a porta, e ali nós vamos ter intimidade. Não é assim que acontece? Intimidade. Ou seja, é isso que vai fazer você ter entendimento da palavra. Você lê a Bíblia, mas não só lê a Bíblia, mas você precisa ter intimidade com o autor da palavra, que é o Espírito Santo. Tem coisas que você vai ler, que às vezes os livros não vão explicar, mas o autor da palavra, o Espírito Santo, está junto de você, ele vai ensinar você. Então, o nosso quarto não é só quarto de guerra. O nosso quarto, antes de ser um quarto de guerra, ele precisa ser um quarto de intimidade. Amém? Amém? Eu gosto muito desse filme aí, Quarto de Guerra. Eu acho legal, está certo, não está errado não.
Mas não é só quarto de guerra, porque eu não consigo guerrear se primeiro não tiver intimidade com o Espírito Santo. Então, o nosso quarto de oração, ele precisa ser um quarto de intimidade com Deus, de exaltação ao Senhor, de ouvir o Senhor. Depois disso, sim, aí eu entro na guerra contra o mundo espiritual, como a Bíblia fala, né? Então, muitos têm uma grande dificuldade de compreender as Escrituras. Tem gente que tem muita dificuldade de compreender as Escrituras. Primeiro, por que essas pessoas costumam ter dificuldade de entender a Escritura? Primeiro, por causa de bloqueio espiritual. O que é um bloqueio espiritual? Olha o que diz 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Fica atento aí na Bíblia para me ajudar, tá, irmão? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desse século, ou Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmão. Tem pessoas que vão para a célula, tem pessoas que pegam a Bíblia, mas ela não consegue entender nada. Nada. Teve um dia que uma irmã virou para mim e falou assim: pastor, eu não sei o que acontece. Eu não consigo entender nada que você fala. Eu falei assim: meu Deus, será que eu estou pregando tão ruim assim, irmão? Será que o negócio está tão feio assim? Né? Mas porque eu entendo que às vezes, né, as pessoas não conseguem captar tudo que a gente fala. Está falando aqui 1 hora. Eu sei que às vezes as pessoas não conseguem captar tudo, mas não entender nada. E eu falei assim: irmã, vamos orar. E ela era assídua na igreja, aquela coisa toda. Um dia nós estávamos fazendo um trabalho, ela deu um grito. E ela falou assim: pastor, saiu da minha cabeça um negócio. O que era? Era uma ação maligna na cabeça dela, que prende. E ela não entendia. Ela falou assim: rapaz, eu comecei a entender agora o que você está falando. Irmãos, existe bloqueio espiritual. Existem pessoas que não conseguem entender nada, porque o ouvido dela está tapada. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar algo sobre a tua vida, querido. Se tem um bloqueio na sua alma, se tem um bloqueio nos seus ouvidos espirituais, para você não entender a palavra, eu quero declarar, em nome de Jesus, que hoje vai sair da sua vida. Você não pode mais continuar, porque o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O Deus está ali, ó, o Deus com D minúsculo. Deus aqui está falando do diabo. O Deus, ou seja, o diabo, que é o Deus desse século, ele cegou, olha só, cegou o entendimento. Ou seja, as pessoas, ela ouve, mas não entende. Elas sabem, mas não conseguem, está bloqueado. Porque ele sabe que a primeira chave vai no seu entendimento. O dia que essa chave, abrir, do dia que você pegar essa chave e você entender, e você saber o que é, irmãos, as outras chaves vai ser mais fácil, você vai entender mais fácil. Então, a primeira chave, ela é a principal, que é o entendimento. Você precisa entender, né? Então, você vai ver que isso acontece, mas em nome de Jesus, nós cremos no poder também da oração para desbloquear essa chave, desbloquear isso da sua mente. Por que acontece essa dificuldade das pessoas entenderem? Primeiro, eu falei, por causa do bloqueio espiritual. O segundo, por causa de falta de discipulado. Quando eu falo falta de discipulado, eu não falo só o discipulado 1 a 1, né, que também é importante, mas o discipulado da célula, o discipulado de você pegar, de se aprender, de alguém ensinando para você. Quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27 em diante, você vai ver que tinha ali um eunuco, um homem conhecido, próspero, né? Ele estava viajando e andando na sua carroça, né? E ele estava lendo o livro de Isaías, amém? Vocês estão entendendo assim ou não? Amém? Que ele está ligado aí, sim ou não? Ele estava lendo o livro de Isaías, só que o Espírito Santo virou para Filipe e falou assim: corre e vai falar com ele. E Filipe saiu correndo em volta da carroça, irmão, e chegou e virou para Filipe, Filipe virou para o eunuco e falou assim: olha, você entende que você está lendo? Ele foi para Filipe e falou assim: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? Ou seja, como é que eu vou entender se eu não tenho alguém para me ensinar? Ok, discipular. Então, Filipe entrou na carroça e começou a ensinar. Duas coisas. Existe muita gente interessada em aprender a palavra, mas tem pouca gente que não tem ânimo para correr em volta da carroça e perguntar se você quer, porque discipular e ensinar dá trabalho.
Então, aqui fala de duas coisas. Existe muita gente precisando aprender. Existem as pessoas que não querem aprender, mas tem muita gente que quer aprender, mas falta pessoas para ensinarem, né? Então, eu creio também que Deus tem nos dado essa chave, e uma coisa você precisa colocar na sua mente. Eu vi essa palavra aqui um dia, alguém falou essa palavra aqui, eu não sei quem falou, mas alguém falou, que quem tem a chave, quem tem o conhecimento governa. Eu ouvi essa frase, eu não sei quem falou, mas quem tem o conhecimento governa. Se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer quem é o Senhor na tua vida, aí vai aquilo que nós estamos falando há muito tempo, João 8:32, conhecereis a verdade libertará. O verdadeiro governo não é para aprisionar, o governo de Deus é o governo libertador. Então, o conhecimento da palavra, você vai ter a chave da libertação para a tua vida, e não vai ficar só na tua vida, porque você vai ver muita gente aprisionada, correndo na vida, sem conhecer, estudando a palavra, mas não conhece, mas Deus vai te dar em direção para você correr e você libertar as pessoas, porque você, além de ser liberto, você vai libertar as pessoas, amém? 1 Coríntios capítulo 12, 2, versículo 12 e 13, diz que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, nós temos a chave de Deus para entender, e entender gratuitamente aquilo que Deus tem nos dado. Então, a primeira chave que você precisa pegar é a chave da revelação, do entendimento da palavra de Deus, né? Quando alguém for ler e não entende nada, e você fala, você está entendendo o que você está falando? Mas como é que eu vou entender se eu não estou... Aí você vai explicar para ele, e vai perguntar assim, qual é a escola que você estudou? Você pode falar assim, eu fiz o ID, eu vou na célula, eu estou fazendo seminário, mas o meu professor é aquele que escreveu a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Você tem um professor, é o Espírito Santo, ele vai trazer a revelação certa para você. Agora, você precisa estar atento com as coisas. Sempre tem os falsos mestres que ensinam as coisas erradas. O falso mestre aí não se baseia em palavra. E nós estamos vivendo um momento assim, sabe, irmãos, das pessoas querendo mudar a igreja. Pastor não é mais pastor, é coach, né? E discipulado não é muito mais discipulado, é outra coisa. E, né? Cuidado. Vai para a palavra. A Bíblia, ela é a mesma. Ontem, hoje, será eternamente. Amém ou não amém? Amém. Então, é para valer a primeira chave. A segunda chave, qual é a segunda chave? A segunda chave se dá no âmbito espiritual. A segunda chave se dá no âmbito espiritual. Ah, pastor, eu pensei que você ia falar aqui, não fazer a campanha da chave da casa nova. Por que a gente não vai fazer? Oh, Jesus. É porque se você tiver a chave do conhecimento, a casa nova é só uma questão de tempo, irmão. Amém? Conhecimento vai fazer você governar, vai fazer você melhor, vai fazer você crescer, você trabalhar, ganhar dinheiro, e o resto vai vir. Que adianta você ter achado a casa nova e não conseguir manter a casa nova? Por falta de conhecimento. É ou não é? Amém? Então vamos lá. A outra chave é a chave espiritual. É uma chave espiritual, baseada em que? Mateus 16, versículo 18 e 19. Eu lhe digo que você é Pedro, Jesus falando para Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, que você ligar na terra, terá se ligar nos céus, que você desligar na terra, terá se desligar nos céus. O Senhor, quando falou essa palavra para Pedro, ele estava se referindo à igreja. Ele disse assim, olha, Pedro, tu és Petrus, tu és uma pequena pedra, tu faz parte disso aqui, tu faz parte disso tudo, mas sobre mim, que é a pedra fundamental, angular, a pedra principal, Pedro mesmo diz, se você for ler lá 1 Pedro, né, lê as cartas dele, acha lá que você vai ver que ele fala, que ele mesmo disse que ele é menor, que Jesus é o principal, que Jesus é a rocha, que Jesus é a pedra. E, ou seja, Pedro dá glória para o Senhor Jesus. Mas o Senhor vira e fala assim, olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que a minha igreja se ligar na terra, ele está falando no âmbito espiritual, será ligado no céu. O que a minha igreja desligar na terra, será desligado nos céus. Então, irmãos, nós temos as chaves no âmbito espiritual. Aí eu venho fazer algumas perguntas, que quando você lê a Bíblia, né, você faz perguntas para você entender a palavra. Então, por que existem muitas pessoas aprisionadas no âmbito espiritual? Porque ela está usando a chave para aprisionar demônios,
ou ela está usando a chave para abrir e repreender os demônios e deixar que o Espírito de Deus age. Porque quando se fala de chave no âmbito espiritual, eu estou falando da sua vida. Eu estou falando dessa casa aqui, dessa casa, desse corpo você. Então, primeira coisa que você precisa entender sobre essa chave espiritual é que os espíritos, eles precisam que sejam abertas as portas para que assim possam habitar no homem. Os espíritos precisam que você abra a porta para eles habitarem em você. Quando eu falo espíritos, eu falo tanto o espírito de Deus, quanto o espírito maligno. A única questão é que o Espírito de Deus é educado, bate, não entra de qualquer maneira. O Espírito maligno encontrou uma porta, ele já entra. Então, isso que a gente precisa estudar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Apocalipse 3, 20, o Senhor fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Quem fala? Jesus. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, Jesus está... Meu irmão, todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criatura de Deus. Pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, querido, mentira. Todo mundo é criatura de Deus. Quando é que eu me torno filho de Deus? Eu me torno filho de Deus, não é quando você se torna membro da Igreja Batista Missionária. Por favor, entenda. Você se torna filho de Deus quando você entrega a sua vida para Ele. A igreja é um lugar de ser cuidado, de entendimento, de nós estarmos juntos. Mas você não entregou a vida para a Igreja Batista, você entregou a vida para Jesus. Tem gente que tem mais a igreja no coração do que Jesus. É porque entregou a vida para a igreja, não foi para Jesus. Então você primeiro precisa entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia fala que você torna-se filho adotivo. Então você se torna filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, no âmbito espiritual, você se torna filho de Deus quando você abre a sua vida para Jesus, seu coração para Jesus. Jesus fala assim, eu estou na porta e bato. Agora, a chave está nas suas mãos. Por que muitas pessoas não conseguem ser libertas? Porque não abre o coração para Jesus de fato. Vou explicar melhor para vocês. Por quê? Quem abre somos nós. Mateus capítulo 12, versículo 43, não vou ler todo o texto, que é de 43 e 45, fala do espírito maligno. O espírito maligno, ele habita no homem, ele sai do homem. Por que ele sai do homem? Ele sai do homem, na verdade, porque ele foi tocado. Alguém pegou a chave, foi dentro da casa, limpou a casa, tirou a sujeira, fechou a porta e falou assim, aqui você não volta mais. Só que a casa, ela nunca fica desabitada. Ou ela é habitada por Deus, ou ela é habitada por diabo. Amém? Aí fechou a porta, porque o Espírito de Deus entrou. E quando é que o Espírito maligno entra? Quando o Espírito de Deus bate, você ouve, abre, o Espírito de Deus entra. E nessa hora há um trabalho coletivo do Espírito de Deus com o meu espírito. O Espírito de Deus trabalha com o meu espírito. E nessa hora, os demônios saem de dentro de mim e Deus habita ali. Mas os demônios, ele volta para ver como é que a casa está. Só que ele não bate na porta, ele entra. Como que ele entra? Quando a gente dá lugar ao diabo. Por isso que Efésios 4, 27 diz assim, não dês lugar ao diabo. Agora coloca aí, querido, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E vamos dar sequência a partir do versículo 17. Abre a sua Bíblia, irmãos, também, e vai colocar no Data Show, mas para você ir marcando na sua palavra, na sua Bíblia, porque eu falo que se a importância é o conhecimento, eu estou usando a chave do conhecimento para você aprender a palavra. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17. Fica atento aí que eu vou pular, tá? 17 para 19 e 25, fica atento. Diga assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a pergunta aqui, se você que está anotando, a pergunta é, quais são as chaves que podem abrir portas para espíritos malignos? Quais são as chaves que abrem porta para espírito maligno? Anotaram? Quais as chaves que abrem porta para espírito maligno? Primeiro, inutilidade de pensamento.
O que é inutilidade de pensamento, irmão? É quando você começa a pensar só besteira. É ou não é? A pessoa só pensa coisa errada, só pensa. O pensamento dele, ele está aqui dentro da igreja, mas está pensando num negócio lá, não sei aonde, que ele sabe que está errado. Ou seja, porta para diabo. Ah, não, pastor, vou pedir perdão a Deus, e Deus, não é assim não, irmão, não é assim não. Não é assim. Não é assim. Eu sei que talvez você foi ensinado errado, né? Tem gente que acha que é só confessar e acabou. Não, não é confessar e deixar, querido. Confessar e continuar, valeu nada. Só está juntando demônios. É confessar e deixar. Então, as pessoas estão presas na inutilidade de pensamento. Pensamento opressor. Tem pessoas que só pensam em enfermidade. Só pensam em maldade. Só pensam em coisa ruim. Eles só pensam. Ou seja, você precisa libertar seu pensamento dessas coisas ruins. Amém, irmãos? Amém, querido? Está acordado aí, sim ou não? Amém? Acorda aí, querido. Ou seja, liberta seu pensamento. Pensamento de derrota, pensamento, né, de que as coisas não vai ter. Tem gente que fica assim, meu Deus, tem gente que já está morrendo antes da hora. Está vivendo para quem então, irmão? Vou viver bem, em nome de Jesus, amém? A Bíblia fala, deixa para cada dia seus próprios maus. Então viva hoje, amém? Agora, inutilidade de pensamentos, ou seja, usar pensamentos inúteis, coisas ruins, maquiar contra as pessoas, viver mal, né? Olha o versículo 19 agora, Efésios 4, 17, agora Efésios 4, 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, perdeu a sensibilidade. O que faz perder a sensibilidade? Pensamentos inúteis. Você reparou que as crianças hoje têm perdido a sensibilidade, ou têm perdido isso bem pequenininho, não tem mais aquela coisa de maldade, né? Por causa de que muita coisa, muita mensagem, muita coisa erótica em cima das crianças, ou seja, perdendo. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Depravação e impureza. Portas, chaves que abrem portas. O que é depravação? No sentido moral, essa impureza proveniente de desejos sexuais ilícitos, luxúria, vida devassa. Entendeu isso? As pessoas estão presas nisso aí, são chaves. Você precisa jogar essa chave fora, irmão. Amém? Olha o versículo 25. Versículo 25, Efésios 4, 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Sabia que a mentira é uma chave para demônio? Tem gente que é mentiroso, irmão. Tem gente que é tão mentiroso que ele acredita na mentira que ele fala. Tem gente que vai conversar comigo, ele olha para a cara dele, eu sei que ele está mentindo, irmão, mas o bicho é tão sem vergonha, mas está tão endemoniado que o demônio faz ele acreditar que a mentira é verdade. Tem gente assim. Já aconteceu várias vezes, eu sei disso, né? Mas, ou seja, aí João 8,44 diz que o diabo é pai da mentira. O mesmo João 8,32 que diz que a verdade liberta, ele 8,44 diz que a mentira escraviza. Então, existem pessoas que estão escravizadas por causa da mentira. Está vendo como é que tem chave para demônio entrar? Estou te dando chaves. Aí você pega a chave que por acaso está batendo aí na sua porta, está escondido para você jogar fora. Versículo 28, qual é a outra chave? 4,28, Efésios 4,28. O que furtava não furta mais. Pessoa que rouba, que furta, ela está dando legalidade para demônio agir na vida financeira dela. A vida financeira, por isso que ela está aprisionada. Né? Ela tem que se libertar disso aí, em nome de Jesus. Versículo 29, olha aí, tem que passar cada hora. Versículo 29, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Ou seja, chave que escraviza, palavras, palavrões. Palavra torpe quer dizer apodrecido, quer dizer pobre, corrompido por alguém, não próprio para gasto. Tem gente que só fala besteira. Ele fala uma palavra que presta e fala um monte de palavrão, xinga, grita. Quando você está chamando, ele está indo. O que você chama, entra. Quando vocês estão quietos demais, vocês estão preocupados? Ou vocês estão aprendendo? O que está acontecendo? Hein? Tem pessoas que xingam o tempo todo, só fala palavrão e,
É a chavinha que está aberta, a porta abrindo. Ah, pastor, não sei porque acontece. Por que essa igreja não trabalha campanha? Não trabalha campanha, porque não adianta fazer campanha e você continuar no pecado. Amém? Misericórdia. Se você não pegar a chave, você vai viver a vida toda mendigando que alguém ponha a mão na sua cabeça. E eu tenho falado isso, libertação do homem não é mão na cabeça, é a palavra na cabeça. Acorda para a vida, fala para essa pessoa do teu lado, acorda para a vida, irmão. Lá que você é sem vergonha, não fala isso não, fala isso. Ele não é sem vergonha. Mas se você souber que ele é para falar com ele, irmão, lá que você é sem vergonha, acorda aí. Enquanto eu bebo água. O que é uma pessoa sem vergonha nessa questão? É uma pessoa que sabe que está errado e quer continuar no erro, então ele é sem vergonha. Vamos lá, irmão. Versículo 31, para a gente terminar essa primeira parte. Olha lá, versículo 31. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e como toda maldade. Ou seja, ira, né? A pessoa está irada, a Bíblia fala ali, ora, irais, mas não pequeis. O que é irar, não pequei-vos, e não pecar? Né? Alguém falou de você, você fica bravo com ele, dá vontade de partir para cima. Mas dá vontade, você pede perdão, Deus, não vou fazer isso. Dá vontade, mas não vou fazer, que eu sou teu filho, sou tua filha, eu não vou dar lugar ao diabo. Aí você até irou, mas você não pecou. Agora, Senhor, eu não quero nem saber se eu sou crente agora, eu vou partir para cima. Você partiu para cima, você deu lugar ao diabo. Você abriu chave para demônio entrar. E o diabo não brinca em ser diabo, né? Então, tudo isso, a pessoa fica dentro de casa, maior gritaria, maior briga, confusão, ou seja, lugar. Aí, por que meu lar não tem paz? Porque você está abrindo porta para o diabo entrar na sua casa. E vamos fechar isso em nome de Jesus, né? Deus tem nos dado a chave para fechar essas portas. O Senhor falou assim, ó, tudo que vocês ligarem na terra, está ligado no céu. A questão que nós queremos, irmão, olha como é que o ser humano é. O ser humano é preguiçoso. Você não é um ser humano, você é um ser espiritual. Eu acho que eu ouvi um amém, irmão. O ser humano, pastor, dá uma chave para a gente levar para casa, para a gente ungir para os demônios sair de casa. Não vai adiantar levar a chave para casa, irmão. Me dá um óleo para eu chegar lá em casa e ungir em minha casa. Não vai adiantar te dar óleo para você levar para casa, querido. Por quê? Se você não fechar essas portas, não é o óleo que vai fechar, não é o sal grosso que vai fechar, não é o paninho, a toalhinha, não é a rosa, não é o óleo da igreja, não é. O que vai fechar a porta são as suas atitudes. Eu vi 4 amém, glória a Deus para os 4 que entenderam. Fechamos essas portas, sendo libertos através de jejum e oração. Fechamos essas portas com atitudes, fechamos essas portas com a verdade, fechando essa porta, apropriando do sangue de Jesus, libertador, restaurador. 1 João 1,7 disse, porém, se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? De todo pecado. Então, a primeira chave é a chave do entendimento. Você precisa ter entendimento. Porque se não tiver entendimento, tudo que eu falei aqui agora, eu falo assim, isso não tem quem consegue isso, não adianta. Por isso que a primeira chave é mais importante, que é entender. É deixar o Espírito Santo convencer. Porque, irmão, a minha função aqui não é convencer vocês de nada, irmãos. Por isso que eu fico muito tranquilo. A minha função não é convencer ninguém. Eu não tenho essa função, nunca tive. Não sou advogado de ninguém. Não sou juiz de ninguém. Não sou detetive para ficar andando atrás de pessoas para ver se está errado, se está deixando de errar. Não sou nada disso. Eu sou pastor para pregar a palavra e ensinar vocês. Dizer assim, ó, esse pasto aqui é o certo. Quem vai pegar e comer o pasto é você. A comida é você. Está entendendo? Então a palavra é libertador. Por isso que o primeiro é importante. É a chave do entendimento. Agora a segunda é a chave espiritual. Não adianta trocar as bolas. Eu tenho que ter um entendimento. Porque é a verdade que liberta. Segundo, é a verdade espiritual. Colocar em parte. E a terceira verdade a terceira chave é a chave ministerial. Ela anda junta. Você vai ver que essa chave tem a ver com o que nós somos. Chave do conhecimento tem a ver com alma. Tem a ver com prática. Chaves espiritual tem a ver com espírito.
E a chave ministerial tem a ver com atitude, com o corpo. É aquilo que nós somos. Então, a chave ministerial nos é dada com a finalidade clara e acompanhada diretamente por Jesus. Quando o Senhor fala assim, olha, quando ele fala em Mateus 18 e 20, ele diz assim, olha, em Mateus 18, 18, ele diz que você ligar na terra, ligar no céu, ligar na terra, aí no 20 ele fala assim, ó, aonde vocês estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E as pessoas estavam reunidas em nome de Jesus para quê? Para exercer ministério. Qual ministério? De adorar o Senhor, de servir o Senhor, ministério de curar os enfermos, ministério de discipular as pessoas, como Filipe fez com Natanael, ministério de fazer a obra do Senhor Jesus. Ele mesmo falou isso. Agora, algumas pessoas têm grande dificuldade de entender isso. A chave ministerial não é para ser usada somente em tempos de clareza e bonança. É aí que eu quero que você entenda, estou falando de chave. Alguém aqui serviu o exército? Jandão. Eu tentei, mas na época minha altura não podia. Tinha que ter uma certa. Hoje não, hoje pode qualquer um, ninguém quer mais, né? Então pode todo mundo. Não sei se quer mais, eu acho que eu poderia processar o Estado, né? Fizeram caso. Mas não podia. Eu sei que eu não podia. Mas a pessoa vai para o exército e ela vai lá e ela treina. Eu tinha um amigo que chegava lá em casa, ele falava, rapaz, passei uma semana na mata. Eu ficava encantado com aquilo, eu pensando, semana na mata. Só tinha uma coisa que eu não gostava, que ele falava que quando chegava, jogava um monte de galinha assim, cru, eles comiam aquilo cru mesmo. Eu falei assim, aí eu não sei. E pai, aquela coisa toda. Aí eu fiquei pensando, para que soldado treinam? Por que os soldados treinam pesado? Eles treinam porque num dia da batalha, quando precisar, eles estão preparados para aquilo. Você está sendo treinado aqui, irmãos. Você está sendo treinado para o dia da batalha você não retroceder, para você levantar com a chave ministerial que Deus tem te dado, e você não recuar, mas você se levantar e se colocar, e em nome de Jesus você vai vencer os gigantes. Amém? A chave ministerial é para você ministrar, porque olha só, olha que coisa, para você entender aonde eu quero chegar. Não é palavra aleatória, não é qualquer jeito. Primeiro, entendimento, eu peguei a chave de entendimento. Segundo, a chave espiritual, eu sou liberto, estou sendo liberto. Por que eu disse que a libertação, ela vai do Espírito de Deus com o meu espírito? Porque o Espírito de Deus, ele entra em mim, mas eu tenho livre-arbítrio, ele não me proíbe falar palavrão. Sabia disso? Não proíbe no sentido assim, ele não entra dentro de mim, e quando eu vou falar o palavrão, ele fecha minha boca. Você não pode não, ele só fala assim no meu coração, está errado, isso está errado, isso não vai dar certo, é isso que ele fala. Agora, então, é uma ação conjunta, né? O Espírito de Deus fala assim, não faz isso, não mente, aí dá aquele, a pessoa normalmente que mente, ele mente na hora do aperto, né? E daquele aperto, não, eu vou falar a verdade, custe o que custar, mas a verdade sempre é o melhor caminho, né? Aí tudo que você viu ali que eu já falei, né? O furto, vê aquela coisa lá, que vontade de roubar esse negócio, mas não vou roubar, eu sou servo de Deus, mudou, né? A mente, não vou. Aí, irmãos, ele foi liberto no sentido de conhecimento, ele tem o conhecimento, abriu a chave, diga assim, abriu uma chave. A chave não abriu nada, a chave abriu uma porta. Eu falei errado e vocês entraram, irmão. Você viu abrir chave? Abriu uma porta, diga, abriu uma porta. Por quê? A chave do conhecimento. Abri a porta do conhecimento, aí a palavra entrou no meu coração. A palavra entrou no meu coração, eu abro outra porta. Qual é a outra porta? Mandar um espírito maligno, tudo sumir da minha vida. Toda ação maligna vai embora, em nome de Jesus. Não adianta botar a mão na cabeça e mandar sair, se as atitudes continuarem aqui dentro. Amém? E agora que mandou, agora é o ministerial, e agora é a hora da ação. Nós somos preparados para isso, né? Então a chave ministerial é usada em tempo de, não é para ser usado em tempo de careza e bonança, mas em tempo de caos. Qual é o tempo do caos? É tempo que está
tirando para tudo um telado, é bomba vindo em cima de você, e você não sabe o que vai fazer, amém? Olha para cá, escuta o que eu estou falando para você hoje, é dia que você olha assim e fala assim, eu não sei mais o que eu vou fazer, a vontade de jogar tudo por alto, é vontade de desanimar, dá vontade, claro, vai para o meio da guerra para você ver, irmão, vai a gente falar de guerra, você que gosta de brincar de guerra em casa, é moleza, não é você que está sofrendo, é você que está morrendo, você está lá no seu quarto, lá brincando, né? Tem um joguinho agora, todo mundo brincando de guerra, estou só vendo, né? Mas existe uma guerra espiritual. Agora, na hora da batalha lá, é muito diferente do que você faz no videogame. Na hora da batalha lá, é real. Só que a nossa batalha aqui é uma batalha espiritual. É quando as coisas se levantam. Nessa hora, querido, não é para você recuar. Amém, irmãos? É para você avançar. É a chave ministerial. Você está entendendo a chave ministerial? A chave ministerial veio a dificuldade, veio o tempo de guerra. Qual é a chave? Eu vou abrir essa porta, eu vou partir para dentro dessa guerra em nome de Jesus. Não adianta se trancar dentro de casa, porque se trancar dentro de casa você vai morrer. Então vamos partir. Então um soldado é preparado para trazer paz em meio à guerra. Quantos entenderam isso? O soldado está guerrando para quê? Para manter a guerra? Não, ele quer mais é vencer aquilo lá para trazer paz para o povo. Então você, querido, está vivendo em guerra, mas acredita na paz que vai vir depois da guerra. Então nós somos preparados para guerrear e não fugir da batalha. Então, nessa batalha, para fechar aqui, que eu quero orar com você ainda, 2 portas tem nesse ministério. 2 portas. Eu estou falando da terceira chave, que você vai ter que entrar por 2 portas. Quantos entenderam? Amém, irmão? Estou falando com clareza para você entender, sim ou não? Quais são as 2 portas? É a porta da emoção e a porta da missão. 2 portas, emoção e missão. Se você quer andar no ministério e você não tem escolha, está entendendo? Você não tem escolha. É o seu ministério de guerra, de trabalhar. Não estou falando só ministério de igreja, de líder de ministério, líder de célula. Não, também, mas não é isso também não. É o seu ministério. Ministério, ação, agir. Você tem ministério aonde? Você tem ministério na sua família. Você tem um ministério no seu trabalho. Você tem um ministério no seu estudo. Onde você está, você tem um ministério. Essa chave que eu estou falando. E também os ministérios que Deus dá. Ministério, né, da igreja e tal, de todos os ministérios. Então, você não pode trabalhar com emoção ou com missão. Você não pode confundir. Não dá, porque senão você vai entrar. Se você quer andar no ministério, não dá para andar no nível de alma. Imagina o cara vai para a guerra e vê um soldado lá dele ferido, ele desmaia, não posso ver sangue. Tem uns homens aí na igreja aí que não pode tirar sangue não, eu soube esses dias. Vai tirar sangue e desmaia. Uns homens maior que eu, 12 metros de altura, que vergonha. Não pode ver sangue, desmaia. Alma, irmão. Alma. Por que a pessoa está assim? É alma. É só uma agulhinha entrando na veia. Bernardo vai tirar sangue, Bernardo senta lá, bota o bracinho. Eu sinto mais do que ele. Ele olha para minha cara, olha para cá e fala, meu filho, não olha para ela não. Para com isso, pai. E aí? E dói mais, mas porque minha alma dói por vê-lo. Então, querido, você precisa entender o seguinte, você tem uma missão, e quando você tem uma missão, você precisa ver a missão e entrar na missão. Amém? Não dá para andar no nível da alma. Existem pessoas que andam somente na emoção, mas emoção passa, mover passa, movimentos passam, mas quem entende a sua missão, ela permanece. Pessoas que andam por emoção, faz por emoção, casa por emoção só. Irmãos, daqui a pouquinho passa e ela está frustrada e para. Agora, quem entende a missão, ela vai até o final. Você tem uma missão, você não vai retroceder, você não pode parar. Deus colocou uma missão em você. Não ouça o coração é emoção, porque o coração do homem é enganoso. Quem disse isso? Não é a palavra do Senhor? É enganoso, é o coração do homem. Você precisa entender aquilo que você foi chamado. Você precisa entender a missão da tua vida, aquilo do qual Deus te chamou. Jesus, ele poderia viver por emoção, mas ele sabia da missão. Um exemplo disso é João capítulo 11. O seu amigo Lázaro morre e Jesus soube que Lázaro... Olha, a única vez assim que eu vejo na Bíblia escrito assim, Jesus chorou, foi no enterro de Lázaro. E Jesus soube que Lázaro tinha morrido, e Jesus levou ainda 2 dias. Por que Jesus
menino deixou tudo para lá e foi ver, porque ele tinha uma missão. E a missão é maior, deve ser maior do que a emoção. Então são portas que você abre. Tem pessoas que estão presas porque abriu a porta da emoção e vive só de emoção, e esquece a missão que você tem. Você precisa entender a missão. Então não permita que o desespero te tire do foco. Você está sendo forjado para enfrentar o desafio diário. A palavra de Deus nos forja. Não esqueça que Jesus está com você. Não esqueça que Jesus disse: se onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Irmão, a tua missão não é voltar atrás, não é fracassar. A tua missão não é desistir. A tua missão é pegar a chave que Deus te deu e você abrir o que tem que abrir e fechar o que tem que fechar. Então, primeira coisa, entenda. Tudo parte do primeiro princípio, é saber quem eu sou no reino dos céus e saber quem Deus é na minha vida. É a primeira chave. A segunda chave é ser liberto de fato, completamente liberto pela palavra do Senhor. E a terceira chave é você cumprir o seu ministério, a sua missão, o seu chamado. É você guerrear, é você lutar, é você partir para cima, é você não voltar atrás, é você entender que o Senhor que está com você é maior que toda dificuldade, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é isso que a palavra de Deus disse? Isso é chave, irmãos. Então vamos usar a chave certa. Amém? Use a chave certa para que Deus continue falando no teu coração. Amém, queridos? Vamos orar, vamos orar. Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus. Louvor, por favor. Vem aqui, vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor. E em nome de Jesus, eu quero orar com você para que Deus hoje... Irmãos, preste atenção, Deus não vai liberar a chave já está com você, já foi liberada. Para que Deus te dê graça para você usar a chave. Para que Deus te dê graça e entendimento para você pegar a chave e usá-la. Por que você está preso aí, querido? Em nome de Jesus, você precisa abrir essa chave. Por que você está travado aí? Você precisa pegar essa chave. Por que você está paralisado? Você precisa pegar essa chave. Por que você está tentando recuar? Né? Você precisa pegar a chave e abrir essa porta, e não deixar essa porta travar a sua vida. Tem pessoas que estão sendo travadas, a vida é travada, por causa de quê? Por causa da dificuldade, que vem através da emoção, através do momento de batalha, e ela se fecha, se prende. Em nome de Jesus, você não vai ficar presa. Em nome de Jesus, irmãos, você não vai fechar a sua vida por causa nessa chave, nessa porta aí terrível, nessa prisão interior, nessa prisão exterior. Em nome de Jesus, você não vai se prender nessa porta. Eu quero proclamar, eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Se você não tem um entendimento, se você não consegue entender o que a palavra está no teu coração, pelos bloqueios espirituais, eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero que essa porta seja aberta hoje na sua mente, no seu coração. Eu quero, em nome de Jesus, repreender os espíritos malignos que bloqueiam a mente para não entender o Evangelho. Aquilo que a Bíblia fala, o derro desse século, segundo o entendimento. Eu estou agora, em nome de Jesus, repreendendo o derro desse século, os demônios que agem na mente, trazendo perturbação, trazendo distração, para que não venha compreender o Evangelho do Senhor Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a distração, nós repreendemos tudo aquilo que a pessoa fica bloqueado e não consegue entender, em nome de Jesus, para que a palavra entre, no coração, para que a palavra atinja o lugar certo, para que a palavra traga crescimento na sua vida, maturidade na sua vida. No nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus, para que ação espiritual, para que as chaves espirituais, a chave das portas espirituais que está na sua mão, querido, que hoje você venha fechar a porta que precisa ser fechada. Sabe qual a porta para ser fechada? Aquela porta está aberta para que todas as ações malignas entrem, todos os desejos malignos e atitudes malignas entrem. Que você venha fechar essa porta sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que existe porta que tem que ser aberta, mas existe porta que tem que ser fechada, e essas portas precisam ser fechadas, em nome de Jesus. Essas portas precisam ser fechadas em nome de Jesus, irmãos.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir você, convidar você, comece a fechar essas portas hoje, sabe? E outra coisa, a chave da porta ministerial, o que está atrapalhando você exercer o exercício ministerial que você foi chamado, né? Você tem um chamado na sua vida. O Senhor virou para os discípulos e disse assim: olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Por que você está recuando? Qual é a sua batalha hoje para fazer você recuar? Sempre vai existir, irmãos. Sempre vai ter uma batalha para fazer a gente recuar. Sempre vai ter uma batalha para fazer você recuar. Sempre vai ter uma batalha para dizer assim: você não vai aguentar. Sempre vai ter, o adversário parece sempre ser maior. Mas não se esqueça que Golias, ele era muito maior que Davi. E Davi, querido, ele foram com quantas pedras? Quantas pedras Davi foi para enfrentar Golias? Quem sabe? Ele foi com 5 pedras. Sabe por que Davi foi com 5 pedras? Porque não tinha um gigante só não, tinham 5 gigantes. Eram 5 gigantes. Os filisteus eram uma comunidade de 5 cidades. Cada cidade tinha um gigante, que era o principal, o guarda principal daquela cidade. Só que naquele momento tinha um gigante confrontando um exército, um gigante só, fazia com que todo o exército de Israel ficasse com medo, mas eles não sabiam que por trás tinha mais 4 gigantes. Davi foi com 5 pedras, ele matou o primeiro gigante e disse assim: olha, os outros 4 podem vir que eu estou preparado. Sabe o que é isso, irmãos? Adestrado para a guerra. É alguém que se preparou, é alguém que um dia enfrentou um urso e um leão e venceu. Quem enfrenta um urso, quem enfrenta um leão não tem medo de gigante. Então, querido, a batalha não é para te matar, a batalha é para te preparar. Te preparar para você ter ministérios maiores, ministérios de libertação de vidas, ministérios de libertar sua família, ministério de libertar sua vida, irmão. Ministério de você passar na rua e ver as pessoas lá oprimidas, aí Deus vai usar você. Você não vai vacilar, você vai se levantar em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero que você, pastor, nessa noite eu preciso que ore por mim. Eu estou com uma dificuldade muito grande nessa área aí, ou em uma dessas áreas. Eu preciso que ore por mim. Se você desejar, querido, eu vou orar por todos. Mas se você desejar, você vai sair do teu lugar e vai vir à frente. Então vamos orar juntos. Eu sei que nós podemos orar, e eu sei que você pode orar até na sua casa, até no banheiro da sua casa, você pode orar sozinho e Deus vai te ouvir. Eu tenho certeza disso. Mas glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia.